Jesus é a luz que ilumina todos. E isso é algo que a gente fica se perguntando: será que isso é verdade, pastor? Se a luz de Jesus ilumina a todos, por que existem pessoas que ainda existem no mundo em trevas? Porque ainda existem pessoas que vivem no mundo em trevas. E eu quero falar com vocês sobre 3 testemunhos. Existem 3 testemunhos dos quais ninguém pode fugir. Ninguém pode fugir desses testemunhos. E ele não precisa estar na igreja para ouvir desse testemunho e ser afetado. O primeiro testemunho é o amor de Deus. Ninguém pode fugir do testemunho do amor de Deus por meio dos seus filhos nessa terra. Todos podem ser afetados pelo amor de Deus através dos seus filhos. Ninguém foge desse testemunho. O segundo testemunho que Deus deixou nessa terra é o testemunho da criação. A Bíblia fala que toda a criação, ela fala do seu próprio Criador. Ela testemunha do seu próprio Criador. Ninguém está isento de ser afetado pelo testemunho da sua própria criação. E o terceiro e último testemunho que ninguém pode fugir é o testemunho de Jesus. Jesus é a luz do mundo. E segundo o texto que nós lemos em João, nós vemos que Jesus, ele ilumina todos. Jesus é a luz que ilumina todos. E é bem verdade que você vai concordar comigo, querido. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe que o que está fazendo no momento é errado ou certo. Eu falava ontem com um jovem sobre isso. Eu falava assim: ninguém fuma um cigarro de maconha na frente dos outros assim. Hoje em dia está mais liberado, né? Mas mais lá dentro da faculdade da UFT, em nome de Jesus, isso vai mudar. Mas ninguém faz isso. Faz aonde? Faz na rua escura, bem aqui atrás da loja de bicicleta ali, ó, onde ninguém passa, onde todo mundo é escuro, onde não tem pouca luz, para que ninguém veja. Sabe por quê? Porque eles lá sabem que o que eles estão fazendo não é certo. Como eles sabem disso? Eles não têm como explicar. Existe algo dentro deles, uma luz que afetou eles e que eles agora entendem isso. Eles não sabem explicar, eles não sabem sair dessa vida, mas existe uma luz, segundo a palavra de Deus, que ilumina a todos e que, em nome de Jesus, eu tenho que crer que essa luz de Jesus afeta eles de maneira boa. E essa luz os atrai para o lado bom. E vocês vão falar sobre isso, vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Quer ver uma prova disso? Eu conheço várias pessoas que encontraram Jesus sozinhas. Quantos conhecem pessoas que aceitaram Jesus sozinhas em casa? Aleluia. Eu conheço uma senhora do interior do Rio de Janeiro. O nome dela é Irmã Celita. A Irmã Celita, quando eu nasci, ela já era cristã, já era evangélica, mas eu ouvi da história dela. Ela era uma senhora católica e vivia um ministério incrível de visitação em hospitais. Deus colocou no coração dela que ela deveria visitar os doentes. E a diferença dessa senhora católica é que ela lia a Bíblia. E por conta de ler a Bíblia, ela entendeu que tinha um ministério de visitar os doentes. E ela fazia isso todos os dias. E a luz de Jesus estava sobre ela. Você crê nisso? A luz de Jesus estava sobre ela. Um belo dia, enquanto o padre rezava a sua missa, ela sentada, lendo o Novo Testamento, ela se levanta no culto e diz: eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador da minha vida. Saiu daquele tempo, foi para casa. Ninguém pregou para ela, ela simplesmente decidiu. Chegou outro dia, ela era membro da minha igreja, da primeira igreja batista de Cordeiro. Ela chegou no dia seguinte, meu pai me conta essa história, e ela falou assim: olha, pastor, eu não sei porquê, mas ontem eu entendi que Jesus Cristo é o Senhor e que eu preciso entregar minha vida a Ele. Como é que eu faço isso? Meu pai ficou assim, sabe, de boca aberta, sabe? Hã? Como assim? E ela falou: agora eu sou evangélica e eu quero ficar aqui. Essa senhora era um exemplo de cristã, realmente. Saudades, irmã Celita, hoje está na glória com o Pai. Mas o testemunho dela continua falando muito. Eu fico impressionado como pode uma pessoa tão pequena, uma poeira no espaço, poder fazer tanta diferença na vida de tantos.
Mal sabia a irmã Celita que agora, mais de 10 anos, 5 anos depois que ela já faleceu, eu estaria falando o testemunho dela e o testemunho dela estaria afetando a sua vida, querido. Olha o tamanho do poder que você tem nas suas mãos. Se eu fosse você, eu não desperdiçava a luz de Jesus que existe em você. E o que eu queria perguntar para vocês nessa noite é um primeiro ponto: o que do Antigo Testamento é para hoje? O que do Novo Testamento é para hoje ou para ontem? O que do Antigo Testamento, na verdade, era só para o povo de Israel? O que do Antigo Testamento, na verdade, está falando sobre o que ainda há de vir? E nós temos aqui uma divisão. Muitas igrejas, hoje em dia, temos vários extremos. Existem igrejas que você entra na igreja e você parece que entrou numa sinagoga. A pessoa soprando, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Acende umas velhinhas aqui na frente. É uma coisa bem assim, não vou falar, é isso. Judaizantes, né? Igrejas que são assim, ao extremo. Existem igrejas que ignoram totalmente o fato da nossa fé cristã ter uma cultura judaica por trás da nossa fé, que gerou a nossa fé. E ao mesmo tempo, essas pessoas costumam dizer que as coisas do passado, do Antigo Testamento, não são para serem levadas em conta. Infelizmente, algum tempo atrás, um pastor muito famoso americano, ele deu uma declaração dizendo que nós precisávamos esquecer o Antigo Testamento. Infeliz afirmação daquele pastor, porque é uma mentira isso. Toda a Escritura é divinamente inspirada e boa para repreender, para exortar, para amar, para ensinar. Queridos, toda a Escritura. E quando Paulo fala de Escritura, naquele momento não tinha sido escrito ainda o Novo Testamento. Então Paulo estava falando da Escritura. Essa aqui, ó. Profetas, essa Escritura que ele estava falando. Apenas um briefing para vocês entenderem. Então Paulo não sabia nem que o Novo Testamento seria escrito. Ele estava escrevendo sobre a Escritura, a Septuaginta. Aqui é a lei em grego. E nossa igreja, muitas vezes a igreja batista, a denominação batista, por muitos anos, realmente decidiu esquecer um pouco desse passado judaico cristão da nossa fé. E por muitas vezes esquecer isso, muitas pessoas decidem não acreditar nas profecias e naquilo que está escrito na palavra. A verdade é que a igreja, ela tem uma tendência de colocar sempre as grandes promessas do Senhor num futuro muito longe, num lugar onde elas não têm responsabilidade com isso. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu quero dizer, mas nós, como crentes, muitas vezes temos a tendência de pegar as promessas grandes do Senhor da Bíblia e jogar elas para um futuro muito distante de nós, para que nós não tenhamos responsabilidade com isso. Não, pastor, isso é muito grande, quer dizer então que nós vamos resplandecer, como o texto diz, e todos verão a glória de Deus. Não, isso não é para mim, isso é lá para frente. Muitas pessoas falam, não, isso é para o milênio, isso não é para nós, isso é só para Israel. É uma profecia exata somente para o povo de Israel, o povo de Deus. Mas eu queria que você entendesse isso, quando a Bíblia fala aqui hoje para nós, do Israel. Lá Paulo vai falar do Israel de Deus, o novo Israel. Ele vai falar assim, vocês são o Israel de Deus. Ou seja, aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus, os gentios, se tornam o Israel de Deus. Então quando a Bíblia fala de Israel, ele não está falando somente de Israel, a civilização, o povo de Israel, mas está falando do novo Israel, o Israel que foi comprado pelo sangue de Jesus. Então diante disso eu consigo crer. Eu não posso entender que essa palavra aqui é para o futuro ou é para outra pessoa. Os avivamentos acontecem quando nós pegamos essa responsabilidade sobre essa palavra e trazemos para nós mesmos. Estão comigo? Vocês estão entendendo a palavra de hoje? Digam amém.
É muito sério e eu vou repetir de novo para que vocês entendam. Talvez isso passou despercebido. Mas, queridos, o seu lugar de crente não é para colocar promessas nos colos da próxima geração. As promessas escritas no livro de Deus, na sua palavra, estão escritas para você hoje. É por isso que muitas vezes nós falamos assim: nossa, como é incrível, a palavra do Senhor há 2000 anos escrita e hoje ainda fala com a nossa geração. Sabe por que fala? Porque Deus não escreveu a sua palavra, não inspirou a sua palavra para um tempo ou para outro. Essa é a sua palavra. A palavra de Deus não muda, portanto ela não tem tempo. Ela não é para uma geração anterior ou geração futura. Ela é para quem decide aceitar agora. Se você aceita agora, ela é agora. Se você esperar, ela não acontece. Mas o dia que você decidir aceitar, ela acontece. Porque ela é verdade e ela tem poder. Porque o reino de Deus não é feito de palavras, mas de poder. A palavra de Deus, o reino de Deus é feito de poder. Quando Deus fala, poder é liberado. Portanto, quando Deus ministra sobre nós dizendo: levanta-se e resplandeça a luz do Senhor, significa que isso é a promessa de Deus para você hoje. Mas a minha segunda pergunta para isso é: por que esse mandamento? Por que levantar-se e brilhar? Talvez porque você não esteja de pé. Talvez porque você não esteja brilhando tanto assim. Isso pode não parecer uma revelação tão bonita assim para você colocar no Instagram, mas talvez seja a sua posição hoje diante de Deus. Se Deus está dizendo para você hoje: levante-se e brilhe a luz de Jesus, significa que Deus está olhando para alguns e vendo que não estão nem levantados e nem brilhando. Se Jesus Cristo é a luz do mundo que ilumina a todos, se Ele disse: levantem e brilhem, o que você está esperando para acontecer? Será que alguma luz maior virá ainda? Será que alguma luz maior ainda está por vir? Será que há algo mais poderoso do que a luz de Jesus, que é a manifestação da glória de Deus? Lá em Hebreus vai falar. Será que essa manifestação da glória de Deus, que é a luz de Jesus, existe algo maior do que isso que ainda virá? A minha resposta é um categórico: não! Não existe nada maior do que Jesus que virá. Ele já veio, Ele já é a luz do mundo e é tudo que precisamos para brilhar. Portanto, se a Bíblia fala em Isaías: levante-se e resplandeça a luz de Jesus, é porque a luz de Jesus está dentro de você. Só que, como Paulo fala, não apaguem o Espírito. Muitos estão apagando essa luz e por isso estão sentados e apagados. A palavra brilhe no hebraico, ela é a palavra or, na verdade, e ela significa ser ou se tornar luz. Você não é, respeito aqui ao Anderson Freire, mas você não é um espelho que reflete a luz de Jesus. A Bíblia está falando aqui sobre ser, se tornar luz diante desse mundo. A Bíblia fala que a partir do momento que Jesus vive dentro de você, você não é um espelho, você é templo, você é a habitação da luz de Deus, você é a habitação do Altíssimo, e Ele dentro de você é tudo o que você precisa para iluminar essa geração. Para entender melhor a luz, é como você... Eu queria que vocês se perguntassem: por que essas luzes estão acesas aqui agora? O que faz que essas luzes estejam brilhando agora? Quer ver uma coisa? Apaga, por favor, todas as luzes. Dá um blackout aqui, geral.
Bacana, né? Agora acende de novo. Pronto, está aceso. Sabe qual é a diferença? A conexão. Quando a luz está conectada, ela brilha. Quando ela está desconectada, quando você aperta o interruptor, ela apaga. Sabe o que eu quero dizer? Quero dizer que para você brilhar, você precisa estar conectado com aquele que é a fonte da luz. Acho que você não entendeu o que eu disse aqui agora. O que faz você brilhar não é a sua capacidade moral, ou cívica, ou intelectual, não é a sua capacidade de fazer coisas boas. O que faz você brilhar diante da geração que vive na escuridão, como nós lemos no versículo 2, o que faz você brilhar não é você, é a sua conexão com aquele que é a luz. Tem conexão? Brilha. Fez conexão? Brilha. Não fez conexão? Não brilha. Perdeu conexão com Deus? Para de brilhar. Quantos aqui têm se conectado com o Espírito Santo de Deus todos os dias da sua vida? Talvez essa palavra não seja para você, ou seja. Mas querido, eu quero te dizer, seja quem for, ou o que tiver, a fonte maior de iluminação da sua vida é Jesus. Não há outra forma de brilhar nesse mundo. Não há outra forma de brilhar se não for pela sua conexão ininterrupta com Jesus. O galho que está fora da videira, ele seca e morre. Quando você perde a conexão, você não somente deixa de dar frutos, você simplesmente seca e morre. O galho que não está dando frutos, ele é cortado e lançado no fogo. O galho que seca, aqueles que entendem um pouco de biologia, o galho que se secou, ele se secou porque algo ou alguém provocou esse corte na conexão entre o galho e a raiz, e a mãe árvore. Sem a árvore, o caule, aquele galho não tem suprimento de alimento e, portanto, ele seca e morre. Assim também é você, porque ele diz, vós sois a luz do mundo. E no outro texto ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Peraí, Jesus, está mentindo? Ou está enganado? Não, ele não está enganado, Jesus não se engana, ele está dizendo a mesma coisa. Porque ele diz assim, eu sou a luz do mundo, mas quando eu estou dentro de você, você é a luz do mundo. Em nome de Jesus, não apaguem o Espírito dentro de vocês. Mantenham o fogo do Espírito aceso dentro de vocês. Mantenham a conexão com o Espírito acesa dentro de vocês. Assim, vocês conseguirão vencer os gigantes da sua alma. A palavra de Deus em Hebreus 1:3 vai dizer, abra sua Bíblia em Hebreus 1:3, de 1 a 3. Não, 1 versículo 3. Olha o que diz a palavra. Se você for bom de endereço aí, já achou, acompanha. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Vou ler de novo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. O que em Hebreus está falando aqui agora, queridos, é exatamente isso. Jesus é o que Deus, é a luz de Deus irradiada na terra. Deus é a luz do mundo. Nós conseguimos entender isso. Deus é a luz. E quando a sua glória é manifesta em Jesus, ou seja, Jesus é como se fosse o feixe de luz que sai de Deus e chega na terra. O que a Bíblia está falando é que Jesus é a luz de Deus se manifestando na terra. A glória de Deus manifesta é o seu próprio Filho, é o que a palavra diz.
E não sei se você entende ou compreende um pouco de física, mas não existe na natureza nada mais veloz do que a luz. A luz se movimenta a 300 mil quilômetros por hora? Não, por segundo. Não existe na natureza nada mais rápido do que a luz. Significa que se Jesus está vindo em direção a você, nada pode chegar primeiro do que Ele. Se Jesus entrou em contato com você, ninguém chegou antes dele, porque Ele chega primeiro. Não há escuridão que chegue antes de Jesus, porque Ele é tudo o que você precisa. Ele é a velocidade da natureza mais esmagadora. Jesus é o que quebra os tabus da física quântica. Quando dizem tudo é relativo, Albert Einstein vai dizer: não, eu tenho a teoria da relatividade. Nem tudo é exato, nem tudo é uma verdade absoluta. Você vai olhar para a teoria da relatividade de Albert Einstein e você percebe na fórmula uma constante. Sabe o que é essa constante? Velocidade da luz. Ah, meu Deus. Sem a velocidade da luz sendo uma constante, a teoria da relatividade é mentira. Ou seja, até na teoria da relatividade tem uma verdade absoluta. Sabe por quê? Porque essa verdade absoluta é aquele que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Absolutamente. Absolutamente real. Eu sou a verdade, eu sou a luz, e eu chego aonde quer que você esteja. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho do gigante que esteja batalhando contra você. Se Jesus veio em sua direção, Ele chegará primeiro, você brilhará e Ele será desbaratado em nome de Jesus. Mas eu tenho o versículo 2 e ele me fala assim: trevas escuras, algumas versões vão dizer densas trevas como a noite, cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e manifesta a glória do Senhor. Eu quero me atentar apenas sobre a primeira parte, para que você entenda como este mundo está. A palavra densas trevas, essa expressão no hebraico, ele significa arafel. Esse arafel significa miséria. Miséria é como se fosse a miséria que escorre e goteja. Densas trevas é como se não somente houvesse uma escuridão sobre a terra, tomando toda a terra, mas o que Isaías está falando é que na verdade existe uma nuvem de miséria gotejante. Arafel. Essa mesma palavra araf, o termo araf do hebraico vai ser usado lá atrás, quando Deus faz separação entre o que é bom e o que é ruim. Ele fala: eu fiz separação entre as trevas e a luz. Araf e luz. Deus faz separação entre isso. Estudiosos vão dizer que essa expressão no hebraico, ela tem o sentido de uma depressão que se torna real a todos nessa terra. É como se tivesse uma nuvem de depressão e miséria gotejante. Sabe o que significa gotejante, querido? Sabe aquele termo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? É isso, é aquilo que fica batendo, sabe? Não para. Miséria que não para de gotejar. Quem é que gosta? Chega em casa, só para você entender isso. Quem é que gosta de chegar em casa, abre a torneira, fecha, volta, e você ouve assim, ó. Quem é que deixa e vai dormir? Quem aqui? É o louco. Porque se você faz isso, é louco, irmão. Não tem uma pessoa sã nesse mundo que não volta lá e fala: misericórdia, eu não sou sócio da, como é que é o nome aqui? BRSK? Eu não, vou gastar água a noite todinha. Aí fecha até que pare de gotejar. O que a palavra está dizendo aqui, eu brinquei aqui para não ficar tão sério, mas é sério. O que a palavra está dizendo aqui é que não só uma escuridão está tomando toda a terra, mas ela está dizendo aqui, aquilo que é bom, Deus
Deus é muito claro em dizer: o que é bom é relacionado à luz. Aquilo que é ruim, Deus chama de trevas. E aqui em Isaías ele usa trevas, e não somente trevas, ele diz densas trevas. Não somente Araf, mas Arafel. Arafel significa densas trevas, uma nuvem de miséria e depressão que não para de gotejar. Será que alguém aqui conhece alguém desse mundo que vive em depressão? Alguém conhece pessoas aqui que têm sentimentos de suicídio? Você vê isso muito claramente. Basta você ligar a televisão. Liga a televisão e desliga logo em seguida. Que você liga, vê e desliga. Porque se você ficar vendo demais, é só desgraça, é só problema, é só depressão. O que Isaías está dizendo para você é: levanta-se e resplandeça a luz de Jesus. Por quê? Porque esta terra está tomada por algo ruim. E esse algo ruim é uma depressão devastadora, uma miséria emocional. Talvez não uma miséria de dinheiro, mas talvez uma miséria de carinho. Talvez não uma miséria de dinheiro, talvez uma miséria de cuidado. Talvez não uma miséria de dinheiro, mas talvez uma miséria de amigos perto, família distante. O que Deus está falando através da sua palavra é que existe um mundo que clama por salvação, clama pela luz de Jesus. Ele tem contato com a luz de Jesus, mas não sabe como se aprofundar nessa luz. Ele vive numa treva absurda. Tente imaginar comigo. O que acontece nesse mundo? Lá em Romanos 8, versículo 18 e 19, não precisa abrir não, ele vai dizer assim: toda a criação aguarda ansiosamente para que os filhos de Deus sejam revelados, para que eles sejam libertos de uma maneira fútil de viver. Esse mundo vive numa maneira fútil, depravada, miserável. Eles sabem que estão vivendo assim. E muitas vezes nós calamos, nós viramos nosso rosto, nós não queremos olhar para isso. Apenas estamos olhando para como está a nossa igreja, como está o culto, como está o pastor, se ele está pregando bem, se ele não está. Eu me cansei de falar isso várias vezes, mas o mundo não é somente a sua igreja, querido. O mundo clama por jovens, por adultos, por idosos que resplandeçam a luz de Jesus. Mas assim como as trevas tomam toda a terra, ele vai dizer: mas sobre você, diga, sobre mim, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória de Deus. Sabe quem é a manifestação da glória de Deus? Jesus Cristo. Pois sobre você, mesmo que o mundo esteja em depressão, mas sobre você, Jesus está sendo manifestado em nome de Jesus. Essa é uma profecia, querido. Isso ainda não aconteceu. Isso só vai acontecer o dia que você tomar essa palavra para você. Se eu fosse você, eu ouvia essa profecia aqui, eu agarrava isso dentro do meu peito e dizia: isso é para mim, eu vou viver isso em nome de Jesus. Eu não quero viver mais num mundo de escuridão, eu quero ser a luz desse mundo. Eu não acredito, querido, que nessa geração existam pessoas que brilham menos do que os profetas. Quando Moisés subia no monte, ele descia depois de falar com Deus e a sua face brilhava. Eles podiam ver a glória de Deus. Por quê? Porque da sua face saía luz, feixes de luz, brilho. A face dele brilhava. As pessoas olhavam para ele e conseguiam ver a glória de Deus. Mas eu não consigo acreditar que alguém da velha aliança possa brilhar mais do que você, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Porque Jesus mesmo disse: o menor dentro do meu reino, o menor é maior do que João Batista, que Jesus antes disse: João é o maior dos profetas. Se o maior do Antigo Testamento é menor do que qualquer um aqui dentro,
significa que todos vocês têm a capacidade de brilhar muito mais do que alguém da velha aliança. Deixa eu falar com você, os milagres que Eliseu fez, aqueles que Elias fez, as vitórias que Davi teve, nada podem se comparar com o que Deus tem preparado para você nessa geração. Você é filho da nova aliança, uma aliança melhor, muito maior, melhor. Você anda sobre uma glória muito maior do que os passados. Por isso aquilo que foi profetizado para você em Isaías 60 é algo muito maior do que nem Isaías poderia imaginar. Realmente, querido, profetizando algo que nem ele nunca viveu. Não foi Isaías que profetizou, foi o Espírito de Deus. Abra sua Bíblia em João 14. Na verdade, minto, Mateus 28, desculpa. Mateus 28 vai dizer: Mateus 28, versículo 18 em diante, 16 em diante. Cadê? 18 mesmo. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembrem-se disto: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A profecia que Jesus deixa para os fins dos tempos é a seguinte: eu não deixarei vocês. A minha glória não deixará de ser manifesta aos filhos de Deus. O que Jesus está dizendo é: não importa o tamanho do seu pecado, eu não deixarei você. Não importa o tamanho da sua falha, se você se arrepender e buscar a minha face, eu não deixarei de andar com você. A minha luz sempre brilhará em você. A sua luz é o que este mundo de trevas está buscando. Se você permanecer conectado, você permanece brilhando. Se perder a conexão, você deixa de brilhar. E entenda uma coisa, eu quero que você entenda, querido, não é você, tá? Não é por você que as pessoas estão vindo. As pessoas não são atraídas a você. Elas são atraídas pela glória do Pai. Quando as pessoas começarem a ver você, porque ele diz aqui no versículo em Isaías, ele vai dizer: as nações virão a sua luz, as pessoas vão ver a sua luz, queridos. Não é por você. Saiba, você está sendo luz nessa terra por causa da conexão que você tem com o seu Pai. Sem Ele você não é luz. Não é para você se sentir espiritual. Entenda. Essa luz que está brilhando em você não é para que você se sinta espiritual ou realmente alguém melhor do que outros, porque isso na verdade é apenas uma evidência de uma natural conexão com Deus. Sabe por quê? Olha para essas lâmpadas de novo. Elas estão se esforçando para brilhar? Existe algum esforço nessa lâmpada para brilhar? Elas estão assim, declarando: luz sairá de mim. Eu profetizo que luz vai alcançar as nações. Querido, não é isso. Isso aí chama-se esoterismo. Nós não somos esotéricos. Isso aí é a profecia de Deus. Isso não tem nada a ver contigo. Tem a ver com o que Deus profetizou e vai acontecer. Basta você se conectar com Ele, você começa a brilhar. Basta você se conectar com Ele, você começa a impactar vidas, a trazer luz para a depressão miserável deste mundo. Não se trata de você. O que você faz além disso, isso são dons. Esse é outro assunto. Eu não quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero falar com você nessa noite uma só coisa. O título dessa mensagem é: Vencendo Gigantes por meio da luz de Jesus. O que você precisa nessa noite entender é que você não precisa de aparatos religiosos. Você não precisa. Pastor, você está dizendo então que eu não preciso
vir lhe jejuar e... Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não é isso que faz você brilhar diante dos homens. O que faz você brilhar diante dos homens é assumir essa verdade como sua e declarar diante dos céus que você vai brilhar. É declarar diante de Deus que você não quer mais perder a conexão com Ele. O que você faz para ter conexão com Ele, isso é contigo, irmão. É você e Deus. Isso não faz você maior ou menor. Sabe por quê, querido? Existe um problema muito sério aqui. Sabe por que você não crê que você brilhará como muitos homens de Deus nessa terra? É porque, infelizmente, isso é do homem. Nós temos a tendência a idolatrar qualquer pessoa que brilhe um pouquinho diante de nós. Basta um ser humano começar a brilhar um pouco, pegou no microfone, esse cara já está brilhando, e essa pessoa já idolatra ele como alguém inalcançável. Quer ver um exemplo? Tem gente aqui na igreja que faz assim, passa por mim na igreja e fala assim: ei, pastor Lucas, tudo bom? Não sei o que, me abraça. Tem gente que passa por mim assim, opa. Eu falo: você está com problema? O que houve? Fala comigo, moço. Oxi, eu sou de carne e osso, me cumprimenta, me abraça. Tem gente que acha que eu sou intocável. Não é só eu não, o pastor Márcio deve viver a mesma coisa. As pessoas têm a tendência de idolatrar qualquer um que se destaque. Mas isso não é um destaque, querido. Isso é, sabe aquele mais do que sua obrigação? Eu não faço mais do que a minha obrigação quando eu brilho a luz de Jesus. Porque é para isso que Ele me chamou. Se eu não brilhar a luz de Jesus, significa que essa luz está apagada. Significa que eu perdi a conexão com o Espírito. Significa que eu estou na carne. E na carne eu não salvo ninguém da depressão. Eu não salvo ninguém da dor. Eu não salvo ninguém da luta. Mas o versículo 3 vai dizer o seguinte, eu termino aqui no versículo 3. Ele vai dizer, e esse aqui é um pouco mais difícil de aceitar. Até então é fácil de aceitar. Não, tudo bem, pastor, eu vou brilhar nessa nação, nessa geração. Agora esse versículo 3 aqui, muitas pessoas não conseguem aceitar essa profecia, é muito grande. E diz assim a palavra do Senhor: as nações virão a sua luz, os reis verão o seu esplendor. As nações verão a sua luz. Querido, eu quero que você imagine comigo um local escuro. Quem já esteve num local escuro assim que você não conseguia enxergar um palmo na sua frente? Quem já esteve num local assim? Que você anda assim, pelo tato assim. Já teve nesse local escuro? Não. Quem já teve num local tão escuro a esse ponto sabe o desespero que é você não conseguir enxergar um palmo na sua frente. Agora, quando esse alguém está num local escuro, absurdamente escuro, e encontra lá na frente um ponto de luz, para onde essa pessoa vai? Para onde essa pessoa vai? Se você está perdido numa floresta escura, não vê nada na sua frente, de repente, distante, uns 5 quilômetros de você, você avista uma luz, qual é a direção que você toma? Sabe por quê, querido? Todo mundo, volto ao início da minha mensagem, todos são afetados pela luz de Jesus, todos estão buscando a luz de Jesus, eles só não entendem por quê. Agora você começa a entender por que no seu trabalho, muitas vezes, aquela pessoa que é o mais complexado, a pessoa que é mais problemática, ela olha, ela vem e fica do seu ladinho assim, ó, fica ali esperando assim, não, vou ficar aqui. Por quê? Não, porque é bom ficar perto de você, e a pessoa não sabe por quê, mas ela está ali sempre colado contigo. É aquela pessoa que sempre dá problema, mas você chega para ela e fala assim, ei, vamos tomar um café? Ela, vamos sim. Ei, vamos no aniversário, numa festa? Ela, vou contigo sim. Aí tu fala, por que ela está vindo? Ele não sabe que eu sou crente? Ele sabe, só que ele vive no mundo de trevas, ele vive no mundo de desespero, ele vive no mundo de depressão. E você tem uma luz em você que ele não sabe explicar o que é. E ele nem tem um linguajar cristão como você tem para explicar. Por isso ele não usa o linguajar cristão. Ele fala assim, você tem uma áurea boa.
Nossa, como você tem uma energia boa. Eu sinto uma paz quando eu estou perto de você. Você tem uma energia positiva. O que eles realmente estão querendo dizer é, sabe aquele dia de calor absurdo aqui de Palmas, que o sol está comendo vivo quem está na rua, e você encontra uma sombra de um pé de piqui. Meu amigo, você chega lá e fica debaixo do pé de piqui assim, ó. Oh Jesus, como é bom. Só um pouquinho de frescor no meio desse calor todo é o que ele sente quando estão perto de você. É o que as pessoas desse mundo sentem quando estão ao lado de você. Porque eles estão o tempo todo lutando contra essa depressão maldita, contra essa vida miserável, esse jeito fútil de viver, esses prazeres exacerbados que não levam a nada. E eles estão lá buscando prazer atrás de prazer, olham para a sua vida e veem você sorrindo o tempo todo, cheio de problemas, mas sempre feliz. Eles chegam perto de você e dizem assim: ué, agora tá toda certinha, né? Parou de beber. Aí você fala assim, na verdade eles estão dizendo assim, como é que você conseguiu? Eu não consigo, cara. Agora tá dando dinheiro para pastor. Aí tu fala, eu dou meu dízimo e oferto na casa do Senhor. O que ele na verdade está querendo dizer assim, como você consegue prosperar dando o seu dinheiro para o pastor? Ainda assim, você prospera mais do que eu. Ele está ali assim, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu quero ficar perto de você. Sabe por quê? Você tem uma luz. O versículo 3 é isso aqui: as nações virão a sua luz. É aquela pessoa que vai chegar para você e falar: o que é isso aí em cima de você? O que é isso em cima de você? Essa luz, o que significa isso? Por que você tem isso e eu não tenho? Querido, é por isso que a Bíblia vai falar que não se pode esconder uma cidade em cima de uma montanha. Porque a luz foi feita para brilhar. Uma cidade numa colina, ela fica sempre exposta, todo mundo vê, ela está acesa. Todo mundo que brilha vira alvo de destino de alguém. E a minha palavra para você nessa noite, para que você viva uma vida vitoriosa em nome de Jesus, é que você se torne o ponto de chegada desses povos que estão perecendo na escuridão. Que você se torne o ponto de luz, onde não há luz, onde há trevas. Que você seja o caminho pelo qual as pessoas estão caminhando em direção a você. Não somente o caminho, para que você seja o destino. Pastor, você está falando uma heresia, porque o caminho é Jesus. Jesus é o alvo. Acabei de dizer que Jesus é a luz, e Ele é a luz em você. As pessoas não estão atrás de você, querido. Elas estão atrás do Jesus que está sendo manifesto em você. Mas não termina aí o versículo. Ele fala o seguinte: os reis verão o seu esplendor. Por que eles falam isso? Por que Isaías falou isso também? Ele poderia ter parado antes, mas não, ele disse: os reis verão o seu esplendor. O que um rei, um monarca, ou então um chefe de estado, um presidente tem para ver em mim alguma coisa de bom? Vocês lembram de Faraó, rei do Egito? Esse mesmo Faraó tem um sonho e não consegue interpretar, fica todo preocupadão. E aí ninguém consegue interpretar o sonho dele, e ele vai ficando cada vez mais com medo. A quem ele recorre? José, um prisioneiro, mas que tinha nele alguma coisa que ele não sabia explicar. Ele só falou: traz esse cara, talvez ele consiga traduzir ou explicar esse sonho. Um rei da maior nação da época, o Egito, se curva diante da sabedoria de um prisioneiro de uma das suas células, de uma célula, em nome de Jesus, não é célula não, de uma de suas celas.
Ele se curva à sabedoria desse homem, sabe por quê? Porque não era a sabedoria de José, ele estava se curvando diante da manifestação de Jesus Cristo em José. Porque Jesus se manifesta em todos, em tudo, desde a criação do mundo. É o que a palavra diz. Isso se chama teofania, a presença de Jesus desde o início e até o final. É por isso que eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida, que grandes homens dessa época, os chefes do seu trabalho, os PhDs da sua época, os médicos, os doutores, os engenheiros, eles vão se curvar à sabedoria de Deus que há em você. Porque eles podem ter todo o estudo do mundo, mas tem algo em você que eles nunca vão saber se um dia não se dobrarem a Jesus. Você tem algo que ninguém tem, e essa sabedoria só vem de Deus. Nenhum livro pode te ensinar a não ser esse. E esse livro eles não sabem. Pergunte a qualquer engenheiro dessa cidade que não é cristão. Ele fala de todos os assuntos. Pergunta qualquer coisa sobre isso aqui, ele parece um analfabeto. Pergunte qualquer coisa sobre o reino de Deus, ele parece uma criança de 2 anos. Não sabe nada. É por isso que eu digo a você, jovem, você não está na sua faculdade simplesmente para se tornar um engenheiro. Engenheiro tem todo lugar aí. Você não está na sua faculdade, jovem da Juventude Trinity dessa igreja, em nome de Jesus. Você não está na sua universidade para se tornar um médico qualquer, porque você tem uma sabedoria que ninguém tem. Só Deus te deu essa sabedoria. Você será a diferença no seu local de trabalho. Deus está te gerando, Deus está te colocando, te moldando. Foi Ele que te colocou nessa universidade, não foi a sua capacidade. E você nesse dia pode tomar a decisão de brilhar para Jesus. Comece hoje, assuma essa verdade da Bíblia e entenda que essa profecia é para você agora. Mas por último, e eu termino agora, abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. E eu juro, vou terminar mesmo. Malaquias capítulo 4. Para aqueles que vivem essa promessa de Isaías, há um final que Deus profetizou em sua palavra em Malaquias. Malaquias capítulo 4, do 1 em diante, vai dizer assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde a raiz até os ramos. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Ah, meu Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas o que Jesus está dizendo: no dia está chegando em que todos serão queimados e julgados pelos seus pecados. Mas para aqueles que brilharam a luz de Jesus, para aqueles que resolveram resplandecer, se levantar e salvar vidas para Jesus, para esses se levantará o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Você vai brilhar a luz de Jesus. Em nome de Jesus. Você brilhará a luz de Jesus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo para você, mas se você tomar uma decisão hoje, de não sair daqui como você sai todos os domingos, mas tomando uma posição diante do Senhor, de aceitar essa palavra não somente como uma letra, mas como a palavra de Deus para a sua vida, você pode mudar todo o restante da sua história hoje. Não somente o curso da sua história, mas o final da sua história está predito aqui. Você será curado pelo sol da justiça, a luz, o Pai das luzes, Deus Todo-Poderoso. Mas o versículo não termina aí, ele vai dizer: e vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos do pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos, como se eles fossem pó sobre os seus pés, diz o Senhor dos exércitos. Nunca pense, querido, que essa palavra aqui é para você pisar em pessoas, em gente. Não é disso que ele está falando. Jesus deixa muito claro em sua palavra que nesse dia
Você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E você pisará sobre estes perversos demônios que estão atuando nesse mundo de miséria e depressão. Você pisará e eles serão como pó para os seus pés, em nome de Jesus. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Talvez você possa visualizar isso. Fique de pé. Fique de pé, porque é isso que a palavra diz. Levante-se e resplandeça. Sentado você não vai resplandecer como poderia. Não estou falando de cadeiras. Não estou falando do ato de se sentar em uma cadeira. Eu estou falando de que no mundo espiritual a sua ação de fé é vista por Deus. Eu falava nesses dias, na sexta-feira, para os meninos que vieram na vigília. No texto que conta a mulher do fluxo de sangue, antes ele vai falar do gadareno, ele vai falar do Jairo, líder da sinagoga. Esses dois correm em direção a Jesus, buscam Jesus e clamam a ele para que Jesus cure a doença deles, cure a filha dele, no caso de Jairo. Mas no caso da mulher do fluxo de sangue, ela simplesmente tocou em Jesus. Ela não falou com palavras, ela teve uma atitude de fé. E quando ela tocou em Jesus, aquele que não parava de andar, e não tinha porquê, nada fazia Jesus parar de andar. Jesus ia andando, e enquanto andava, curava os doentes. É o que a Bíblia fala, gerúndio, andando e curando os doentes. E ele ia curando pessoas, ele não parava. Mas quando uma mulher decide se esgueirar e tocar na orla de Jesus, esse ato de fé fez com que Jesus parasse tudo e dissesse: eu preciso encontrar essa mulher. E então a coisa vira de jogo. E Jesus começa a procurar: quem é essa mulher? Onde está? Onde ela está? Eu preciso encontrá-la. Eu preciso ver onde ela está, porque alguém me tocou com fé. E quando Jesus encontra ela, ele não somente diz: irmã, mulher, ele diz: filha, a tua fé te salvou. Aquela mulher, a Bíblia vai falar que ela, trêmula e com medo, esperava um julgamento, talvez uma sentença de morte, porque ela era impura e ela não poderia tocar em nenhum homem, quanto mais no Mestre Jesus. Mas quando Jesus encontra aquela mulher, ele vai em direção a ela. Ela não somente buscou ele, ele foi em direção a ela. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando você se levanta num ato de querer brilhar a luz de Jesus, Jesus, a luz que vem do Pai, ele vem em sua direção. E vocês já aprenderam nessa noite que não há ninguém que chegue antes de Jesus. Ele vem, ele chega primeiro, ele salva você primeiro, ele vem em seu favor, em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos, coloque suas mãos no coração. Você vai repetir isso comigo. Diga assim: mas para mim, diga mais alto, mas para mim, que temo o nome do Senhor, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Eu vou me levantar e resplandecer a luz de Jesus em minha vida, para salvar este mundo de trevas da perdição. Eu sou o milagre que o mundo espera, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer viver uma vida vitoriosa, você não somente tem que ter uma mentalidade vitoriosa, mas você tem que ter uma mentalidade do reino. E o reino te chama para brilhar. A luz de Jesus está em você, e Ele espera que você brilhe em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, nós nessa noite aprendemos que o Senhor está em nós como uma luz
que espera para brilhar. Nós sabemos que o Teu Espírito é como uma chama que arde em nossos corações. Pai, não nos permita apagar o Espírito. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nós perdemos a conexão com o Espírito Santo e deixamos a chama se apagar. Mas em nome de Jesus, nós declaramos como igreja nessa noite que a chama nunca se apagará em nome de Jesus. Que em Jesus, o Espírito Santo de Deus, que trouxe vida a Jesus dentre os mortos, Ele trará luz para essa nação cheia de trevas, em nome de Jesus. Pai, que nossa igreja, que nós como igreja, sejamos uma luz no meio de Palmas. Que as pessoas no meio dessa escuridão possam olhar a nossa luz e serem atraídos por esse amor. Esse amor que tem nome, se chama Yahvé, se chama Jeová Rafá, Shalom, Elohim, o Deus da provisão. Tu és o Deus de todas as gerações, aquele que era, é e há de vir, porque o Senhor é eterno, Deus. E o que o Senhor disse na sua palavra está para se cumprir hoje na nossa igreja. Nós declaramos que cremos na sua palavra de Isaías 60, versículo 1, 2 e 3. Nós declaramos que cremos que seremos a luz para essa nação. Declaramos que cremos que seremos realmente, Pai, a luz para os reis e chefes dessa terra. E muitos virão e verão a nossa luz. A luz que não é nossa somente, vem do Senhor. Vem do Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus nos encha da sua luz cada dia mais, e que possamos ser cheios do teu Espírito a cada dia. Que o Senhor te recompense, querido, porque você está no meio do mover de Deus. E onde você está é o local onde Deus escolheu para começar uma nova geração, algo novo na sua vida. Talvez você não esteja entendendo como Deus te trouxe até aqui. Talvez você não esteja entendendo como as coisas e circunstâncias fizeram com que você chegasse até aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus faz algo novo, não dá para saber, porque Deus é criativo e Ele está fazendo algo novo para você. O que Ele está fazendo na sua vida, Ele nunca fez por ninguém, porque Ele não faz com você o que Ele fez com o outro. Ele é específico, Ele faz para você. Talvez você não entenda porque o tamanho da dor que você está passando, mas Deus sabe, porque Ele está fazendo algo novo para você e não para o seu vizinho, para você e não para o seu irmão. Algo que você vai entender um dia, mas que você precisa, na verdade, não é entender, é crer. Deus não te pede para entender os propósitos dele, Ele te pede simplesmente crer tão somente. Crer, porque Ele fará. Sem fé ninguém verá a Deus. Em nome de Jesus, comece a clamar no seu coração para que a luz de Jesus comece a brilhar em você. Como um farol que brilha